Nem una e nem verdadeira. A Igreja Católica não é una, ela tem mais divisão nela do que um átomo em fissão, né? Ela é dividida. Você tem os tomistas, você tem os durandistas, você tem os molinistas, você tem os tradicionais, você tem os carismáticos, e eles não concordam totalmente com as suas crenças, né? Eles vão afirmar coisas contraditórias entre si. Então, para começar, para ser una, tem que ter unidade de pensamento. Filipenses, no capítulo 2, Paulo diz que nós devemos ser unidos, tendo um só pensamento, pensar de igual forma. A Igreja Católica não tem isso, então ela é dividida. É falácia dizer que ela é una só porque ela montou um monte de gente, cada um pensa de uma forma diferente, então não é una. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, não é verdadeira, né? Porque a Escritura é a verdade, ela nega pontos fundamentais da Escritura, coloca a tradição acima da Escritura e rejeita a verdade. Então, muito menos é verdadeira. Né? Ela rejeita que Paulo fala em Romanos 4:6, que a justificação é pela fé independente das obras, interpreta Tiago como sendo uma parcialidade da justificação forense, ou seja, ela não reconhece que Paulo está falando de uma justificação forense e que Tiago está falando sobre justificar a minha fé com as minhas obras. Ela acredita que Tiago está falando sobre uma justificação forense também, negando o que Paulo fala, que a nossa justificação é pela fé independente das obras. Então ela não é verdadeira, não só por esse fato, mas por diversos outros. Ela ultrapassa o que está escrito, a Escritura diz para não ultrapassar o que está escrito, Paulo fala isso. Eles ultrapassam o que está escrito, eles inventam doutrinas, né? Assunção de Maria, virgindade perpétua, coisas que não estão na Bíblia, então eles inventam. E várias outras doutrinas heréticas que existem dentro daquela instituição. Então, ela não é una e muito menos verdadeira. Né? Então, não sobra nada. Né? Se você parar para analisar, ela ainda faz o papel de anticristo, porque Cristo é o cabeça da igreja, a Bíblia diz, e o Papa se diz cabeça da igreja, né? Mas não é no mesmo sentido que Cristo. Né? Se ele é o vigário de Cristo, ou seja, o substituto de Cristo aqui na terra, como cabeça da igreja, então ele é sim um anticristo, ele é uma pessoa que está tomando o lugar de Cristo. Quando os padres ou qualquer homem diz que pode absorver os teus pecados por meio da confissão, também está tomando o lugar de Cristo. Né? A Escritura diz para você confessar os pecados uns aos outros, não necessariamente ao padre. Né? E outra, ela não fala sobre uma confissão auricular, pecado por pecado. Ela está falando sobre você confessar os seus pecados, confessar que é pecador, confessar que errou. E ela fala sobre cura, né? Ou seja, justamente dentro de um contexto onde a igreja, Tiago exorta a igreja universal ali na epístola dele sobre dar favor favorecer os ricos, né? E sobre desfavorecer os pobres, esse é o fundamento, né, da epístola, sobre você também pensar em si mesmo, ser egoísta. Então, quando ele fala de confessar uns aos outros, ele está falando sobre aquela quebra de unidade no sentido de irmandade, e não necessariamente uma confissão de pecados para ser perdoado, negando que a justificação é pela fé somente, que Paulo afirma. Então, a Igreja Católica, ela não é una, ela não é verdadeira, e ela tem diversas doutrinas mentirosas. Né? Então, eu não teria que ter um vídeo de 1 hora só para começar a falar. Outra coisa, os católicos podem até fazer um jogo de irmandade e falar bonzinho contigo que é protestante, mas no Concílio de Trento e nos concílios da Igreja Católica existem diversos anátemas para aqueles que creem na justificação pela fé e a doutrina da justificação pela fé somente, adotada pelos protestantes. Então, para eles você é um herege, para eles você vai para o inferno, para eles você é anátema, sua doutrina é anátema, sua igreja, aquilo que você crê é anátema. Então eles não são irmãos, eles não consideram nós irmãos, eles não são irmãos em Cristo. Entendeu? Eles não removeram esses anátemas, por mais que o Papa ou os últimos papas tenham falado bem de Martinho Lutero, alguma coisa assim, os anátemas estão lá nos concílios, estão lá nas confissões deles. No Concílio de Trento eles defendem o sinergismo, a graça de assistência, eles negam a soberania de Deus, o monergismo. Então, eles não podem ser considerados protestantes. Tanto luteranos quanto presbiterianos, ou calvinistas em geral, batistas que sejam, eles creem no monergismo, tá?
que são aqueles que seguem a Reforma Protestante, Martinho Lutero, João Calvino, e a Igreja Católica é sinergista. O mais próximo da Igreja Católica, na verdade, são os arminianos mesmo. Porque daí eles perdem a salvação, recuperam a salvação, a justificação não vale merda nenhuma para eles, né? E também muito menos a regeneração, e as promessas de Deus você pode jogar no lixo, porque Deus não vai fazer o que ele prometeu, porque tudo depende do teu livre-arbítrio, que não existe, mas aí eles batem nessa tecla. Então você é justificado parcialmente também por obras, você se mantém salvo por obras, e é a mesma doutrina da Igreja Católica em si. Está lá no Concílio de Trento, se eu não me engano, no capítulo 5, ele vai falar sobre a graça de assistência, que a pessoa vai dando resposta então para ser justificada, para ser salva. Isso é sinergismo, né? Então, como eu disse, eles não têm nada do protestantismo, e o protestantismo não tem nada deles. E aquelas igrejas que são arminianas, elas têm mais a ver com o catolicismo do que com a reforma protestante. Então é isso que eu tenho para dizer.